Jeremias 31, verso 14, está escrito assim: deixarei o meu povo satisfeito com as riquezas da minha bondade, diz o Senhor. Você é satisfeito com as riquezas da bondade do Senhor. Você é satisfeito com a riqueza da bondade do Senhor. Satisfeito em Cristo, daquilo tudo que vem de Deus. Você é satisfeito com aquilo que vem de Deus. Haja saciedade na sua vida hoje. O desejo do meu coração é que você saia daqui saciado por Cristo Jesus. Satisfeito nele, satisfeito nele. Que toda a sua vida, ela tem um reflexo dessa graça abundante que está nele. Sabe, queridos, às vezes nós ficamos assim, não, a graça abundante não é para mim, eu tenho partes dela. Pelo contrário, a graça abundante é para todos. A bondade do Senhor é para todos. E nós precisamos tomar posse disso. Tomar posse disso. Tudo o que é recebido pode ser dividido. Nós aprendemos isso no culto passado. Quando aquele menino está ali diante de uma grande multidão, e aí os discípulos entram em crise. Esse povo está aqui o dia inteiro. Esse povo está aqui o dia todo. Jesus, eles estão aqui, estão com fome. E Jesus sabia que eles estavam com fome, queridos. Jesus sabe das nossas necessidades. Jesus conhece todas as nossas necessidades. E Ele sabe. E aí a multidão estava ali ouvindo Jesus o dia todo, e eles tinham vindo de longe, e não tinham comido nada o dia todo, e os discípulos começam a procura de que o que vamos dar para eles. Nós não temos dinheiro, nós não temos a quantidade que precisa ter. E aí, o menino, ele chega e oferece tudo o que ele tem. E ele oferece o pouco que ele tinha. Ele oferece naquele dia os pães e os peixes que ele tinha no seu embornal. Na mentalidade daquele menino, ele não pensou que não daria para dar para todos. Mas ele falou assim, o pouquinho que eu tenho vai alimentar alguém. E eu vou ofertar. E eu vou dar. E quando ele coloca nas mãos de Jesus, Jesus parte aquilo e fala assim para eles, assim, reparte com eles esse pouco que vocês têm, que esse menino doou. E a multiplicação começa daquele pouco que o menino oferece, daquele pouco que o menino oferece, 5 pães e 2 peixes, alimenta uma grande multidão. Queridos, isso é fé. Isso é semente depositada nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. E aquilo tudo traz graça divina. E a graça divina faz repartir. E a partir do repartir, multiplica na mão de todos. Todos ficam satisfeitos. Todos ficam satisfeitos. E sendo todos satisfeitos, ainda sobra. Por quê? Deixarei o meu povo satisfeito com as riquezas da minha bondade. O Senhor está dizendo para nós. Eu não sei se você está me entendendo ou se você não gosta do assunto, mas eu preciso falar isso com vocês. Existe uma profecia neste mês de março para mim e para você. E finalizando esse mês de março, eu quero que a igreja Filadélfia de Alfenas tenha a compreensão que o nosso Deus é o Deus de riquezas, que nele está todas as riquezas, e Ele está querendo nos abençoar, deixando o seu povo satisfeito com as suas riquezas. E aqui, na história que eu estou contando do menino, e eu não comecei a pregação, eu estou introduzindo, porque para mim chegar onde eu quero chegar, eu preciso explicar para vocês sobre a satisfação nas pequenas coisas. É estar satisfeito. E eu quero que vocês assistam o primeiro dia da campanha que eu ministrei sobre satisfação.
contentamento. Quando nós estamos contentes, tudo em nós vai bem. Tudo em nós vai bem. Mas quando estamos descontentes, ficamos cansados. Ficamos cansados. Eu oro hoje que haja multiplicação no nosso meio de saúde. Eu oro hoje que haja multiplicação de serenidade. Eu oro hoje para que haja multiplicação de sabedoria no nosso meio. A minha intenção é que a plenitude da prosperidade alcance a todos. Que você seja livre de sofismas, de pensamentos contrários à palavra de Deus, de crenças que foram colocadas dentro de você a respeito de ter satisfação nas coisas que Deus te deu, de sentir prazer nas coisas que Deus te deu. Que não te falte nada, Filadélfia. Que não te falte nada, meu irmão. Que não te falte nada, minha irmã. Esse é o desejo do meu coração. Sua suficiência, ela começa aqui, ó, dentro do coração. Dentro do coração. No coração daquele menino, tinha toda a suficiência. Ele entendeu a suficiência de Deus. É só isso que eu tenho. 5 pães e 2 peixinhos, para mim isso é o suficiente para alimentar essa multidão inteira. Na mentalidade do menino, porque ele entendeu dentro do coração dele. O verdadeiro tesouro, ele é espiritual. Ele é espiritual. O menino, ele vai fazer a oferta. Eu acho bonitinho, porque eu fico imaginando na minha mente, ele vindo com o embornalzinho batendo nas costas. Sabe, aquela ceninha que você fala assim, que gracinha. Eu imagino assim, ele vindo com o embornalzinho batendo nas costas, porque quando perguntaram se alguém tinha alguma coisa, ele falou assim, eu tenho, é pouquinho, mas eu tenho. O coraçãozinho dele vai fazer a oferta. E quando ele faz a oferta, ele apresenta ela a Deus. Ele apresenta a Deus. E aquilo tudo que ele tinha dentro do embornalzinho é dividido. É dividido. E dividindo, ele testemunha. Sabe aquela hora que você fica assim, nossa, está multiplicando. Que isso? O meu embornalzinho tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos e está multiplicando. E está multiplicando. É aquele dia que você sai testemunhando os milagres de Jesus, porque você entregou para Ele a boa parte que você tinha. Um coração que entende os benefícios que Deus deu. Deus tinha dado para o menino os pães e os peixes, e ele entendeu, se eu devolver para ele, ele vai repartir, vai alimentar o povo, e eu vou ver milagres na minha vida. Era isso que esse menino entendeu. Era isso que esse menino estava entendendo. O que você pode dividir, igreja? É teu talento? É o teu tempo? O que você pode dividir, igreja? É o teu conhecimento? É os teus bens? O que você pode dividir? Porque você divide com tanta gente, não é? Para você receber teu salário no mês, você divide com o teu patrão o teu tempo, o teu talento. E quando nós vamos tratar de dividir algo com a igreja, nós ficamos todos, ai, nossa, não dá, o meu tempo é curto demais. Os meus bens, nossa, nem se fala, não toca não, nos meus bens. E muito menos quando nós falamos de conhecimentos e talentos. Nós não queremos dividir com a igreja. Nós precisamos pensar um pouco mais sobre como tem sido, porque a prosperidade de Deus, ela é plena, ela é completa. Não te falta nada. Não te falta nada. Dádiva recebida, ou seja, bênção recebida, é dádiva reconhecida, e é dádiva repartida, e é dádiva multiplicada, ou seja, bênção recebida se multiplica.
Por quê? Você recebe, você reparte, e a partir do repartir, ela multiplica. O favor de Deus vem na forma de honra. Deus, Ele honra o coração. Ele olha aquilo que você tem feito de coração. Seja o teu talento, seja os seus bens, ou seja o seu tempo. Essas são as coisas que mais nós repartimos durante toda a nossa vida inteira. A vida inteira, o homem, o ser humano se pauta em dividir talentos, tempo e dinheiro. E bens. Na provisão há sempre, nós precisamos sempre pensar que nós estamos satisfeitos em Deus. É sobre isso. E quando Deus, Ele te dá o pão, Ele reconhece ali a medida. E Ele pega aquela medida já existente e multiplica ela na tua mão. Tudo que vem da sua mão já está sendo uma semente para poder multiplicar. Sabe quando você entrega de coração algo? Aquilo já se torna, nas mãos de Deus, uma semente para multiplicar e se tornar uma árvore. Todas as vezes que você pensar em provisão de Deus, pense que ela é completa. Ela é plena. A minha fonte de provisão, ela é do Senhor. A minha fonte de provisão, ela é do Senhor. É você crer em milagres. É você crer em milagres. Dá uma resposta de fé para Deus hoje. Dá uma resposta de fé para Deus. Para um Deus que é provedor. Dê uma resposta. Deus põe na sua mão. E Ele espera que tudo aquilo que Ele põe na sua mão venha multiplicar, não que venha reter. Não pode ficar retido. Tudo começou do nada na história do menino. Não tinha nada. Não tinha nada. E no final terminou em satisfeitos. Todos. O começo da história do menino, não tínhamos nada. Agora nós estamos todos satisfeitos e está sobrando para nós. E está sobrando. Se tiver mais uma multidão com o mesmo número, nós conseguimos alimentá-los, porque sobrou ainda 12 cestos cheios. Os discípulos, e aqui, nesse momento, eles percebem o grande milagre da multiplicação. E às vezes, quando nós estamos envolvidos com a igreja, nós ficamos desatentos com aquilo que Deus está multiplicando no nosso meio. Nos perdemos. E só vemos depois que tudo já está em sobeja. Falamos, nossa, Deus esteve conosco. Na verdade, o menino compreendeu antes dos discípulos. A gente não precisa de nada, não. Nós precisamos é só confiar. E agradecer o pouco que nós temos. O menino pegou o negócio primeiro do que os discípulos. Os discípulos vêm entender no final. Quero falar hoje com vocês de uma conversa de um profeta com uma necessitada. O profeta que eu vou falar hoje é o profeta Elias e a viúva de um lugar chamado Sarepta. Abre a sua Bíblia comigo. Em 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler 8 versículos com vocês. Primeira Reis, capítulo 17, do verso 8 ao 16. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade,
Eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Verso 11, e indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze-te conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela da farinha se não acabou, e da botija de azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor não falara pelo ministério de Elias. Oh, aleluias. Aqui, Elias tinha vivido um período bem terrível, discutindo com Acabe e Jezabel. E Deus manda ele para um lugar chamado Querite. E nesse lugar, Deus envia a ele corvos para alimentá-lo. E dia após dia, Elias começa a perceber que o riacho de Querite, ele começa a se secar. E aquele período daquela nação estava passando grande seca e escassez. Não estava chovendo há muito tempo. Não havia chuva há muito tempo. E Deus chega para Elias e fala assim: agora você vai sair deste lugar e vai até Sarepta. E lá você vai encontrar uma mulher que vai prover para você tudo o que você precisa. E quando ele chega na porta dessa cidade, ela está catando lenha, ali uns gravetinhos para poder fazer o último pão para ela e o filho comer. Em momento algum, essa mulher reclama da vida. Ela não reclama. Ela não fica lá remoendo as dores dela. Porque não está chovendo, não vai chover, nós vamos morrer. Ela não faz isso. Pelo contrário, ela ouve Elias pedir água. E eu acho que ela olha para ele e fala assim: nossa, ele está com muita sede, ele está seco. A pele dele está com cara de desidratado. E ela não se demora muito em ajudar o homem. E ela vai correndo à busca de água. E aí ele expõe para ela o que Deus havia falado para ele. E fala para ela: faz um bolo para mim. Aqui, em algumas traduções, falam pão. É pãozinho, viu? Faz um pãozinho para mim. Não precisa ser muito, não. É só um pãozinho que eu quero. E aí ela expõe a realidade dela. Aí ela fala: olha, de início ela fala assim: eu não vou ter. Mas depois ele fala assim: tem certeza? Ela: eu tenho, mas o que eu tenho é tão pouquinho que vai ser a conta de eu fazer para mim e para o meu filho, e depois disso nós não temos mais nada para fazer em casa. E aí é só esperar a morte. Mas eu acho muito bonito tudo isso que aconteceu aqui. Porque quando ela entende o poder de dividir, ela corre na casa dela e ela faz o pequeno bolo do profeta. E eu vou falar para você, quando ela usou essa fé,
De verdade, aquelas vasilhas não pararam de multiplicar. Aquelas vasilhas dela aumentava volumes de trigo, aumentava volumes do alimento que ela tinha. Não sei se era trigo, eu estou parafraseando. Aumentava o azeite da vasilha. Quanto mais eles comiam e repartiam, mais saía da panela, mais produzia, mais tinha. Por quê? Dentro do coração daquela mulher, ela sabia que tinha um Deus provendo todas as coisas. No entanto, que ela pega o restinho da provisão dela e fala assim, vou fazer e vou viver pela fé. Se tivermos de morrer, vamos morrer. Se tiver de morrer, vamos viver. Essa é a provisão de Deus. E Elias agora, numa situação de escassez, pensa num profeta escasso. Ele não tinha nada, nem água mais para beber. Nem água mais para beber. Mas ele tinha a voz de um Deus que falava para ele, eu te dei provisão por meio de corvos, agora eu vou te dar provisão por meio de uma viúva. Porque eu sou o Deus que vejo e vou providenciar a você tudo que você precisa, Elias. Tudo que você precisa, Elias. Quando o profeta pediu também um pequeno pedaço, aquela mulher já expressou o problema dela também. Na verdade, era o problema de toda aquela nação. Não tinha uma casa sequer que tinha provisão. Não tinha um vilarejo sequer que tinha água para beber. Não tinha lugar ali que pudesse dizer, tem gente ali que tem dinheiro. Não tinha ninguém. Essa mulher é uma pessoa sem perspectiva. Ela não tinha perspectiva de futuro. O futuro dela não existia. Ela não tinha visão do que poderia estar acontecendo depois dali. O que ela sabia é que ela tinha só para aquele dia. Só para aquele dia. E Elias, ele disse para ela assim, olha, não temas, não temas. Não tenha medo, querida. Não tenha medo, Deus vai te sustentar. Elias fala com ela, Deus vai te sustentar. Miraculosamente, não vai te faltar nada. E olha, eu posso falar isso para você como uma forma profética. Não tenha medo, não vai te faltar nada. Porque em Jesus Cristo existe plenitude na prosperidade. A prosperidade bíblica, ela é plena. O Senhor, Ele é o provedor. E não tem como duvidar disso. Ele é o provedor. Elias pede a ela para fazer esse pequeno pão. Ele pede a ela. E ela e toda a família, inclusive Elias, é abençoado por uma palavra que Deus lançou no coração de Elias. E aquela mulher creu. Deus fala com Elias e a mulher crê naquilo que Elias falou, porque sabia que Deus iria manifestar poder sobrenatural dentro da casa dela. O profeta, ele ensina sobre a providência divina aqui, queridos. Havia uma botija de alimento e até aquele momento ela iria acabar. Só isso que ela tinha. Uma panelinha e uma botija de óleo. Era pouca coisa, um pouquinho de alimento, mas era o que ela tinha. Havia também naquele lugar uma mulher no estado de miséria e um profeta no estado de miséria também. A prosperidade, ela vem de um coração ao qual Deus olha e vê a necessidade daquele coração. E naquela casa acontece algo sobrenatural. E eu quero que você entenda isso. Se você quer viver algo sobrenatural na sua casa, você precisa entender que quando Deus manifesta a palavra dEle, e Ele diz a respeito do que Ele quer fazer, nós precisamos crer para que aquilo venha a ser pleno, e que nunca se esgote. Sabe aquela graça abundante que nunca se esgota? Era isso
Era isso que muitas das vezes nós não vivemos. Por quê? Nós limitamos a nossa fé. Eu me limito aqui. Amanhã não vou ter nada mesmo. Vamos morrer agora. Que vontade de morrer. Vou acabar com a minha vida hoje. Não deveria nem ter vindo nesse culto para ouvir essas coisas. Que bobeira que é essa? Na medida de Deus, as coisas não se esgotam. Na medida de Deus, as coisas não se esgotam. As coisas só se esgotam quando nós medimos conforme o homem. As coisas esgotam quando nós medimos conforme o homem. O favor de Deus não acaba. A bênção de Deus se faz com pouco ou com nada. Elias não tinha nada. A mulher tinha um pouco. Deus pode agir no nada e no pouco. Ele pode agir no nada e no pouco. O que a gente precisa fazer? Crer. Parar de entrar em pânico. Parar de ter crises existenciais. Parar de ficar em desespero. Gente, o rio secou diante dos olhos do profeta. O que ele tinha de água para beber secou diante dos olhos dele. O que a mulher tinha era pouquinho só para aquele dia. E o que eles fizeram com isso? Eles creram. E crer fala de fé. É saber que não existe aos seus olhos, mas é real para Deus. Se Ele diz que Ele é o Deus provedor, Ele vai prover para nós todas as coisas, mesmo olhando nas coisas como elas estão escassas. Mesmo quando percebemos tudo escasso e seco, tudo destruído. Tudo destruído. Quando ela responde com fé, sabe o que Deus faz? Ele ativa o poder da multiplicação na panela dela. Aí, ela não precisou fazer uma oração poderosa para repreender espíritos malignos ou dizer que existe um espírito agindo na vida financeira dela. Não, havia um problema em toda a nação. E todos estavam sofrendo a consequência daquilo. E sabe o que ela fez? Ela acreditou que Deus multiplicaria, mesmo ela tendo pouquinho. E aí Deus ativa aquilo. Ele ativa com o poder do Espírito. Ele ativa com o poder do Espírito Santo um recurso que nunca se acaba. Um recurso que nunca se acaba. Uma provisão que nunca se acaba. Percebemos aqui duas pessoas dependentes do Jeová Jireh, que nós cantamos. Duas pessoas dependentes. Um em situação específica, o outro em outra situação específica, ao qual todos os dois precisavam de uma provisão. Tanto o profeta quanto a mulher. Todos os dois. Deus vai saciar a necessidade de Elias. E Deus vai saciar a necessidade da viúva de Sarepta ao mesmo tempo. E com necessidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A necessidade de Elias é para que ele prosseguisse, porque ele vivia na dependência do Senhor. E a necessidade da viúva era prosseguir mais uns anos, porque ela tinha que criar um menino, ela tinha um filho. Ela precisava criar aquele menino. Elias, a situação dele era sem água. A situação dela era com pouquinhas coisas, ela precisava manter mais um dia de vida e mais um outro dia de vida para poder criar um menino que ela tinha, porque marido ela já não tinha mais. Para ajudá-la em tudo. Deus sempre provê. Deus sempre provê. E contextualizando aqui, Ele pode prover através de corvos. Ele pode prover através de viúvas. E Deus também pode pegar o natural. Sabe esse trabalho que você tem? Sabe
essa casa que você tem, sabe, essa família que você tem, pode ser pouca coisa, mas Deus age no natural. Deus agiu no pão. Um pão natural vira mistério de Deus. O teu trabalho pode virar milagre de Deus. A tua empresa pode virar milagre de Deus. A tua família pode virar milagre de Deus quando você responde a Ele com fé. A bênção nas coisas naturais são também plausíveis a Deus. Deus, Ele vai agir no sobrenatural. Com Elias, Deus cuida de tudo para ele. E com a mulher, Ele cuida dos detalhes naturais da vida dela. Para quem não tem nada, Deus provê todas as coisas. Para quem tem pouquinho do natural, Deus multiplica com poder sobrenatural. Essa é a verdadeira provisão. Essa é uma provisão bíblica. Sem excessos, sem exageros, sem nós fazermos trocas. Deus não está interessado em fazer trocas conosco. Ele tem interesse de relacionamentos de fé. Vocês confiam em mim? Ao ponto de dar um pouquinho que você tem, que seja o natural, que seja a coisa simples. Era só uma panela. Era só uma panela, era uma coisa natural. Era só isso que ela tinha. Quando essa coisa natural, ela no seu dia a dia recebe a visitação divina, vira milagres, queridos. Você está entendendo? Sabe aquele dia que você chega no trabalho e fala, nossa, que bênção que é isso aqui, por mais que não pareça ser uma bênção. Sabe por quê? Deus não te dá respostas de milagres dentro da empresa que você está? Porque você reclama dela. Porque você fala mal de todos que estão ali. Porque a tua boca amaldiçoa aquilo que você deveria estar grato. Eu ganho pouco, mas é esse pouco que Deus me deu agora. Eu vivo com esse pouquinho, mas é nesse pouco que Deus vai me fazer multiplicar. Sabe por que empresas, elas entram em falência? Porque justamente não estamos satisfeitos com o pouco que Deus tem dado. Sabe, aqueles pequenos inícios, aquelas pequenas coisinhas. Sabe por que a prosperidade não vem? Porque você pega a tua língua e amaldiçoa teu funcionário. Amaldiçoa a família do funcionário, teu parente, a tua mãe, teu pai. Aí as coisas não vão adiante. Por quê? Essa mulher, com um pouquinho que ela tinha, ela não reclamou. Ela só falou de uma necessidade. Olha, profeta, eu tenho só isso aqui. É só o que eu tenho. E olha, era só para hoje. Era só para hoje. As coisas não vão mudar se nós não mudarmos o nosso coração. Toda prosperidade vem de um coração alegre, de um coração grato, de um coração que entende que sementes viram árvores, de um coração que recebe sementinhas pequenininhas e lançam pela fé em terras muitas das vezes difíceis de serem trabalhadas, difíceis de serem cuidadas. Mas quando confiamos em Deus, elas crescem, por mais que o trabalho seja árduo, por mais que o trabalho seja árduo. Depois que se torna árvore, ela só multiplica. E é sobre isso que essa mulher está nos ensinando hoje. É sobre isso que as Escrituras Sagradas estão nos ensinando hoje. Pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Pelo favor de Deus será exaltado o vosso poder. Da panela a farinha não se acabou. Queridos, da panela a farinha não se acabou. Era assim, ó, vamos fazer
o pão hoje, nós comemos hoje, e amanhã nós comemos de novo e está lá. Por quê? Quanto mais dividia, mais multiplicava. Quanto mais eles produziam, mais multiplicava. Quanto mais eles criam, mais o milagre acontecia. É sobre isso. Sabe? Quanto mais eles tiravam tudo aquilo, quanto mais repartia. Sabe, não estou obrigando você a sair daqui hoje e repartindo com todo mundo que você tem, não é isso. Eu quero que você entenda uma coisa, que Deus move em corações. Toda oferta vem de um coração grato. Toda oferta vem de um coração grato. Essa mulher, ela ofertou com um coração grato. O menininho lá ofertou porque ele tinha um coração grato. E eles entenderam que quando colocamos nas mãos de Jesus, as coisas elas vão multiplicar por causa do milagre que há no nome dele. Por causa do milagre que há nas mãos do Todo-Poderoso. Por causa que ele é um Deus bom. E a bondade e a misericórdia dele nos seguem todos os dias. Todos os dias. E o desejo de Deus, o sonho de Deus é que venhamos a ser prósperos. Vocês estão entendendo? O desejo de Deus é que a igreja dele seja próspera. De talentos, de tempo, de plenitude, de bens. De bens. Quando Deus abençoa uma pequena porção, Ele aumenta. Ele aumenta até além das expectativas. A expectativa dela é que aumentasse, né? Talvez por mais uma semana, ou até que a chuva viesse. Mas Deus, Ele aumentou além das expectativas. Além. Seja a partir do nada, ou seja a partir do pouco, Deus te responderá.